avisar. Eu vou deixar, você sabe, né? Você vai ver só se eu não vou deixar. Olá, olá, bem-vindos ao podcast Me Perturbe, Confissões de uma Mente Perturbada. Meu nome é Andressa Cagiano e eu também tenho um canal no YouTube chamado Não Perturbe e você pode me encontrar no Instagram como @canal Não Perturbe, ou se você quiser falar comigo, você pode também me mandar um e-mail em nãoperturbeblog@gmail.com. Gente, sim, agora vocês me encontram também aqui no podcast, todas as quintas-feiras, às 17. Por que eu resolvi começar esse podcast, né? Andressa, será que você não está fazendo coisas demais? Porque, gente, eu posto vídeos no meu canal às terças e sextas, às 3 da tarde. Eu tenho um blog também chamado Não Perturbe, que eu vou deixar todos os links aqui pra vocês também. E eu pensei bastante se eu deveria vir aqui fazer um podcast pra vocês ou não, mas a verdade é que eu adoro falar, e a gente sabe disso. Na verdade, o podcast também vai ficar salvo, né? Eu tô gravando aqui também com a minha câmera. Vou postar também no meu canal, pra caso vocês queiram ver a minha carinha enquanto a gente conversa por aqui também. Por que eu tive a ideia do podcast, na verdade? Porque tá super em alta, né? A gente é millennial, a gente tem que fazer um podcast, a gente tem que fazer uma coisa a mais, a gente tem que fazer, né, se dá mais coisa pra fazer, mas a realidade é que eu tô gostando muito de produzir conteúdo pra vocês e eu acho que o podcast é super a minha cara, na verdade, porque eu adoro fazer uns vídeos super longos e no podcast é mais fácil até pra eu consegui editar. Só pra eu sentar aqui e conversar com vocês, eu vou trazer pra vocês várias coisas que eu acho interessante, que eu acho legal. Eu leio bastante, então eu posso trazer pra vocês, vamos dizer aí, confissões, ou vamos dizer aí, pensamentos, ou alguma coisa que aconteceu comigo me trouxe alguma reflexão. Eu acho muito legal a gente poder compartilhar também pra vocês aqui. Não necessariamente eu acho que o que eu trouxe aqui eu poderia levar pra um vídeo, por exemplo, mas enfim. Estamos aqui no podcast também. Você pode baixar, você pode ouvir quando você quiser. Bota aí enquanto você tá tomando banho, enquanto você tá lavando a louça. E vocês podem me mandar também, obviamente, sugestões, vocês podem me mandar dúvidas, vocês podem me mandar, sei lá, se vocês quiserem os meus pitacos, né? Como diz Lucas Manente, meu colega, na vida de vocês. É só falar que a gente dá pitaco, a gente adora dar pitaco. No primeiro episódio aqui eu queria falar pra vocês um pouco sobre mim. Ai, que dúvida, que diferença. Gente, eu sempre tive muita tendência aos excessos, sabe? Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho um pouco de tendência não só aos excessos, mas como a obsessão também. E isso eu diria pra vocês que é em tudo na minha vida, né? Então, em todos os meus relacionamentos, no meu relacionamento com a comida, no meu relacionamento com a vida, no meu relacionamento com os meus amigos, com a minha família, os meus relacionamentos amorosos. Eu sempre fui uma pessoa que se doa demais. Eu acho que muita gente pode se identificar com isso também, né? E eu acho que isso fez com que eu, por muito tempo, não entendesse o meu real valor, né? Sendo uma pessoa que realmente tem essa tendência para os excessos, eu sempre achei que as coisas só poderiam dar certo se eu desse o meu máximo. E eu sempre fui a pessoa que tentava consertar tudo, consertar todos os momentos, consertar todos os relacionamentos. Eu sempre falhei em conseguir enxergar quando isso era uma via de mão dupla e quando isso era muito unilateral, no sentido de pessoas que não estavam também me dando um retorno, né? Eu acho que, querendo ou não, relacionamentos, eles são uma via de mão dupla, sim. Existe uma certa dificuldade da gente entender o que é que a gente, até que ponto a gente deve ir pra realmente chegar ali e aonde é que a gente enxerga que a gente tá se doando demais, que a gente tá fazendo demais e que a outra pessoa não tá contribuindo também pro nosso relacionamento, não é? E eu digo isso, como eu falei pra vocês, não só nos relacionamentos amorosos, mas com qualquer tipo de relacionamento, né? Eu sempre fui uma pessoa de muito poucos amigos e bastante colegas, e eu sempre fui uma pessoa que as pessoas, nossa, quantas pessoas, né? Normalmente procuram quando elas têm algum problema, quando elas querem compartilhar coisas, quando elas querem algum tipo de conselho, mas não necessariamente a pessoa que as pessoas vão mandar mensagem pra perguntar como é que você tá, o que tá acontecendo, como você tá indo. E isso pra mim ficou muito evidente agora nessa quarentena que a gente tá passando aí por conta
do coronavírus, né, realmente, aqui em Dubai. Pra quem não sabe, eu moro em Dubai ainda, não sei pra onde eu vou daqui. Se você quiser saber mais sobre isso, tem tudo lá no meu canal. Mas principalmente aqui em Dubai a gente teve... A quarentena começou até que relativamente cedo com relação ao resto, né, do mundo aí. A gente ficou vários dias fechados e naquele momento eu tava ficando sozinha em casa. E pouquíssimas pessoas das pessoas que eu considerava fossem minhas amigas realmente mandaram mensagem pra mim pra perguntar se eu tava bem, se eu tava viva, se eu tava, sabe? E isso, na verdade, era uma das minhas principais preocupações na vida. Eu até brincava, né, falava pra minha terapeuta que o meu maior medo era morrer e ninguém perceber por muitos dias, né? Porque eu acho que eu tenho poucas pessoas com quem eu falo diariamente, fora a minha família, que eu acho que depois, com muito trabalho, a gente começou e conseguiu resolver essas situações também. Teve que ter muito diálogo. Tenho um relacionamento muito bom com a minha família, mas a gente é muito independente, sabe? Tanto os meus pais de mim, quanto eu dos meus pais. Então a gente sempre tenta se falar, mas não era uma coisa que tinha muita constância também, sabe? Principalmente pelo fato que a gente mora tão longe, meus pais às vezes achavam que eles podiam estar um pouco me atrapalhando, que não é verdade. Eles podem me mandar mensagem quando eles quiserem, me ligar quando eles quiserem, e eu também faço isso hoje em dia. Acho que faltava um pouco de entendimento de ambas as partes, né? Ambas partes. E, enfim, com os meus amigos eu comecei a entender que era assim também. Muitas pessoas que eu considerava serem minhas amigas, na verdade, eram mais colegas, né? E eu cheguei à conclusão de que as pessoas que ficariam as pessoas que ficariam na minha vida são as pessoas que eu gostaria de ter na minha vida, porque, querendo ou não, eu teria que fazer um esforço maior. E essas pessoas, eu sentei e conversei com elas e falei, olha, o que é que tá acontecendo? Por que que a gente não tá, né, se falando? Por que que você não tá me mandando mensagem? E, gente, não na questão de querer ser chata, sabe? Mas naquela questão de realmente querer saber o que é que tá acontecendo. Porque eu acho engraçado, né? A gente vê muito pelas redes sociais essa coisa de... preste atenção em quem checa você durante a quarentena, né? Só que a gente tem que lembrar também que esse é um momento que tá todo mundo vivendo. Nós não estamos sozinhos nessa neura, né? A gente não tá... Eu tava aqui em casa sozinha, mas as outras pessoas também estão passando por ansiedade, estão passando por... Então, às vezes, a gente tem um pouco disso de, ninguém está me mandando mensagem, mas você está mandando mensagem para as pessoas também. Existe também essa linha muito tênue do sentido de... eu estou fazendo muito ou eu estou esperando que as outras pessoas façam muito, sabe? Então tem aquela coisa de esforço tem que ser igualado, você tem que fazer um esforço e perceber se a outra pessoa está fazendo um esforço também, mas não adianta também a gente querer ficar sentado de braço cruzado esperando as outras pessoas virem atrás da gente, porque isso também não é justo, né? Não é justo com você, não é justo com os outros. Então... eu fui atrás de algumas pessoas e a gente conversou e a gente se entendeu, e eu acho que nesse momento é muito importante você ir atrás das pessoas que te fazem bem, mas também é muito importante você entender quem são as pessoas que te fazem mal. Então, assim, eu gostaria de dizer pra vocês um pouco sobre, falar pra vocês um pouco sobre isso, porque realmente é algo assim que eu tive que trabalhar demais na minha terapia. Que é essa coisa de reconhecer realmente quando é que a gente tá se doando demais, quando é que a gente tá indo além do que a gente pode dar, né? Porque a generosidade, ela é muito boa quando ela não tira da gente 100% pra dar pro outro, né? A gente tem que dar aquilo que a gente tem que dar aquilo que... talvez eu vou dizer pra vocês que a gente tem que dar talvez aquilo que a gente tem de sobra, né? Não vou nem dizer... hoje em dia eu já não acredito mais que a gente tem que dar aquilo que vai nos fazer falta. Porque eu acho que também existe muito essa questão de a gente tem que aprender a ficar feliz sozinho, a solitude, que é muito diferente de solidão, e a gente pode falar sobre isso em um outro episódio se vocês quiserem. Ela é um caminho difícil. No começo, quando eu tava tentando me aceitar, tentando me acolher, da maneira que eu acolhia outras pessoas, da maneira que eu doava para outras pessoas, e ser tão ou mais generosa comigo mesma do que eu era com outras pessoas, eu me sentia extremamente egoísta. E eu falava pra minha terapeuta, eu falava, não é possível, sabe? Porque eu tô tendo que falar não pras pessoas, eu tô tendo que colocar as minhas vontades acima da vontade de outras pessoas, né? E eu tô deixando outras pessoas chateadas. E a minha terapeuta falava assim, mas
até que ponto é válido você se chatear para não chatear outras pessoas? Porque querendo ou não, no fim do dia, você pode estar se preocupando com os outros, mas quem é que está se preocupando com você? Então, no começo, eu perdi muitas pessoas também nessa fase de autoconhecimento. Olha o Gizmo querendo participar. Gizmo é meu gatinho, um deles, tá? Eu tenho 2 gatos, o Bolo e o Gizmo. Talvez vocês ouçam eles aí. Perdi muita gente nesse momento que eu tava me reconhecendo, me descobrindo, me reinventando, porque eu realmente deixei muitas coisas pra trás. Deixei, na verdade, um pouco da minha ingenuidade, que eu acho que todos nós temos. A gente quer sempre acreditar que as pessoas são o melhor que elas podem ser, mas na verdade, não, né? Eu acho que a gente tem que dar, sim, o benefício da dúvida para as pessoas, mas eu acho que elas também têm que ter um pouquinho de trabalho para provar aí para você que elas valem todo o esforço que você está colocando, todo o tempo que você está colocando. E falando sobre isso, a gente entra no valor não só seu, mas no valor das coisas. Eu descobri que eu era muito generosa com os outros, e que eu me doava demais porque eu não sabia o meu real valor. Eu não sabia o meu valor, eu não sabia o valor do meu tempo, o valor das coisas que eu fazia. Gente, olha, eu fiquei 2 anos desaparecida das redes sociais, sem produzir praticamente conteúdo nenhum, por N motivos. Primeiro, porque minha saúde mental estava completamente uma bagunça. Segundo, que eu tinha tempo para produzir, mas era um tempo que eu queria gastar fazendo outras coisas, porque eu já tinha um trabalho. Eu fui muito criticada agora nas redes sociais, principalmente no YouTube, por ter voltado a criar conteúdo nesse momento da minha vida, né, que eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava, mas a verdade é que agora eu tenho tempo para fazer as coisas que eu quero, sem ter que abrir mão, né, da minha saúde mental, sem ter que abrir mão do meu tempo comigo mesma, sem ter que abrir mão do meu tempo de lazer, do meu tempo com os meus amigos, do meu tempo com a minha família. Entende o que eu quero dizer? Quando eu estava trabalhando, realmente, eu poderia produzir, mas eu teria que abrir mão de coisas que naquela época eu não queria abrir mão. E agora eu não tenho mais que abrir mão dessas coisas para produzir. Então, é óbvio que eu voltei também a produzir conteúdo porque a gente quer ganhar dinheiro. Quem é que não quer ganhar dinheiro? E eu acho uma hipocrisia sem tamanho as pessoas falarem, né, que, meu Deus, você quer ganhar dinheiro à custa, né, de influenciar pessoas, ganhar dinheiro à custa de, sei lá. Gente, eu quero ganhar dinheiro por conta do meu trabalho e eu acho que todo mundo deveria fazer isso também. Ninguém faz as coisas de graça. Tá, eu sou super a favor de trabalhos voluntários, eu sou super a favor de doações, de generosidade. Quem me conhece sabe disso. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de noção daquilo que a gente vale. E quando eu falo daquilo que a gente vale, eu falo do nosso tempo. E o nosso tempo, ele não vale só dinheiro, tá? Eu passo muito tempo da minha vida produzindo conteúdo. Gravar, editar, postar, engajar, porque eu tô sempre aqui respondendo vocês nas minhas redes sociais e tudo mais. Tudo isso leva tempo, né? Então a gente tem que ter um pouco de noção, sim, a gente tem que parar de ter uma visão tão infantil da vida, de que a gente tem que, claro, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, mas se a gente pode tirar alguma coisa daquilo também, por que é que a gente não vai fazer isso, sabe? E eu não acho que isso seja motivo de vergonha pra ninguém. Eu acho que isso é ter consciência de quem você é, do que você tem a oferecer. E quando você sabe disso, quando você tem isso muito claro na sua cabeça, você não deixa mais que as pessoas tirem vantagem de você também. E isso também é para você que tá aí do outro lado, consumindo esse conteúdo, não só o meu, mas o conteúdo de qualquer pessoa que tá aqui na internet, que tá criando conteúdo, qualquer livro que você lê, qualquer filme que você assiste, qualquer novela, qualquer seriado, qualquer coisa que você consome, porque conteúdo também é consumido. Gente, isso também está tirando o seu tempo. Quanto vale o seu tempo para estar assistindo, para estar fazendo, para estar perdendo, entre aspas, o seu tempo fazendo isso? Olhando stories de outras pessoas, rolando o feed. O que essa pessoa que está do outro lado está te oferecendo? Está te oferecendo em troca do seu tempo. E isso vale a pena porque você não paga os influenciadores com o seu dinheiro.
você paga com o seu tempo. Você sabe qual é o seu valor, você sabe quanto você vale. E isso não é só para os conteúdos que você consome, mas para as pessoas que estão na sua vida e que também consomem o seu tempo. O seu trabalho também consome o seu tempo. Tempo é muito importante. E quando você aprende isso, você começa a perceber que as pessoas que mais tiram vantagem de você são as pessoas que não respeitam o tempo que você tem. Não respeitam o seu tempo, não respeitam a sua vontade de fazer as coisas. Sabe aquela pessoa que você combina de sair com ela e ela chega 1 hora atrasada? É desrespeitoso porque essa pessoa não levou em consideração o seu tempo que você perdeu e que você não vai recuperar mais. E pense sempre nisso quando você for fazer alguma coisa que você não quer fazer. O tempo que você está perdendo para fazer aquilo, você nunca mais vai recuperar. Dinheiro você perde e recupera. A saúde, a gente corre atrás. O tempo não volta. E é isso, esse foi o meu primeiro episódio para vocês. Espero que vocês gostem um pouco das minhas reflexões. Mandem um e-mail para mim, me sigam nas redes sociais. Vamos conversar sobre isso. Um beijo, até o próximo episódio.